O vídeo das composições de paredes ia ficar muito longo, por isso a gente dividiu ele em dois. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje para te mostrar a segunda parte das composições de paredes e forros. Parando aqui agora de paredes externas, vamos para as paredes internas. Então vamos lá. Geralmente eu vou usar essa placa aqui agora para simular a nossa placa de gesso, tá? Porque eu só tenho ela. Então agora ela deixou de ser glass rock e agora ela é uma chapa de gesso standard comum, tá? No começo da pandemia, era muito comum, era padrão a gente fazer assim: perfil metálico, OSB e gesso. Por quê? Porque o OSB, ele dá uma resistência maior para a parede. Então, quando você quer pendurar armário e tal, se você furar aqui gesso e OSB, você pode pendurar coisas assim pesadas mesmo que ele aguenta. Só que antes da pandemia, o OSB custava quase a mesma coisa do que uma placa de gesso. E depois da pandemia, subiu um absurdo, num ponto que a placa de OSB custa 5 vezes o preço da placa de gesso. Então, se você colocar OSB numa casa inteira, vai encarecer muito, muito, muito a sua obra. Então, depois da pandemia, a gente começou a ver maneiras de viabilizar economicamente, né? Porque ninguém tem dinheiro infinito, né? Ainda mais depois da pandemia que tudo subiu tanto, tudo tá tão caro. Então, a gente começou a tirar o OSB das composições. E aí, o que a gente faz? Nos Estados Unidos, a composição é perfil metálico e gesso, ou perfil de madeira e gesso. Só, sem esquecer que a gente tem os recheios de lã, né? Essa daqui é uma lã de vidro, tá? E a lã, a gente vai ver aqui, ela tem a espessura certa dela. Essa daqui é 63 milímetros. Então, ela tem que ter a espessura do perfil, tá? Aqui, ó. Nesse caso, quase deu certo, ó. O meu perfil fictício e a lã. Mas ela tem que ter a mesma grossura do perfil. Então, em geral, quando a gente usa montante de 90, a gente usa uma lã que tem 90 de espessura. Por quê? A ideia, e muita gente fala assim, não dá pra comprar uma mais grossa e eu amasso ela. Não, ela não é pra isso. A eficiência dela é com as fibras e os espaços vazios que ela tem dentro, tá? Não faça isso, não compra uma mais grossa e amassa. Você vai perder eficiência ao invés de ganhar. Então, seu perfil é de 90, você vai comprar uma lã de 90 de espessura. E também não dá pra usar uma mais fina porque ela fica caindo, tá? Então, tem que ser bem certinho a espessura do perfil. Então, nas paredes internas, gente, em todas as paredes, tá? Nas externas, eu falei da composição externa, mas aqui também vai o recheio de lã, tá? Eu não vou ficar segurando o tempo todo a lã, porque senão as minhas duas mãos não vai ser suficiente. Então, a gente tem perfil, a lã aqui no meio, junto com o perfil, tá? Dentro aqui do perfil. E aí, a gente tem, nos Estados Unidos, a gente usa aqui só uma placa de gesso. E acabou, tá? Faz tratamento de junta e pinta. Essa composição é eficiente? Ela já dá uma eficiência similar à alvenaria, tá? Maior até do que da alvenaria, em termos acústicos, tá? Então, quando a gente fala de isolamento térmico, a gente se concentra na casca da casa, porque isolamento térmico, o que é? É você não deixar o calor ou o frio de dentro entrarem na casa. É você manter essa casa, esse núcleo isolado o máximo possível. Então lá fora a gente tem uma variação de temperatura com uma amplitude enorme e aqui dentro a intenção é fazer uma variação com uma amplitude menor. Então a gente isola do meio externo, tá? Então isolamento térmico a gente vai usar todo o nosso arsenal na casca da casa. Por dentro não precisa. Por dentro a gente vai se concentrar em isolamento acústico aonde a gente precisar. Ok, estamos aqui. Então vamos supor que essa é a minha composição padrão. Eu vou usar o perfil e por dentro aqui vou usar só a placa de gesso. A gente tem uma placa de gesso, eu vou falar aqui a marca que eu mais conheço, mas outras marcas têm placas similares, tá? Que é a placa Performa. É uma placa de gesso que ela tem uma resistência maior do que a placa de gesso standard. Então, quando a gente vai usar na casa inteira só gesso, eu recomendo usar só a Performa, né? Porque você tem, por exemplo, quando a gente tem a placa de gesso, cada furo aguenta uma quantidade de peso X. A Performa, ela aguenta tipo o dobro dessa quantidade de peso por furo, por parafuso. Então, se você quiser pendurar coisas na sua casa, com a Performa você fica mais tranquilo e mais livre. Agora,
O que a gente faz quando eu vou ter ali na minha casa, eu vou ter uma parede da cozinha, por exemplo, cheia de armário. Aí sim, eu coloco naquela parede ou naquele cômodo OSB mais a Performa ou OSB mais uma chapa standard, tá? Então a gente avalia. Olha, aqui é um escritório, eu vou ter uma estante de livros. Eu coloco OSB mais a Performa ou OSB mais gesso. E o Steel e o Wood te dão uma liberdade muito grande. Você não precisa escolher uma composição e usar na casa inteira. Não, você pode fazer por cômodo. O que não dá é fazer picado, né, de parede, tipo, nessa metade da parede eu quero que ponha USB, nessa metade eu não quero, não dá, porque aí você vai ficar com um degrau, né, você tem uma composição que tem duas chapas, que você tem essa espessura e depois você quer continuar só com essa espessura, não dá, você vai ficar com um dente na parede. Então, uma mesma parede, você pode fazer uma composição diferente dessa parede aqui, por exemplo. Isso já é uma liberdade muito grande. O OSB aumenta conforto acústico? Sim, aumenta porque ele tem massa, né? E ele dá um conforto acústico melhor. Agora, lembra que ele é caro, né? Então, se eu quiser aumentar o conforto acústico de um cômodo, por exemplo, mas eu não estou preocupado com resistência mecânica, eu não estou preocupado em pendurar coisa na parede, eu só estou preocupado com acústica, a gente pega e coloca duas placas de gesso. Essa daqui agora ela tá fazendo papel de placa de gesso também, tá? Eu pego e coloco duas placas de gesso. Isso aumenta mais a acústica do que OSB mais gesso. Cinemas, tipo Cinemark, outros cinemas, eles têm, sei lá, 5 placas de gesso, uma do lado da outra pregada juntas para aumentar a eficiência acústica. Então, quando a gente tem uma situação bem específica que eu preciso isolar ali bem um cômodo barulhento ou uma pessoa, um casal que eles têm filhos pequenos e para o escritório eles querem estar ali bem isolados, coloca essa placa dupla de gesso. Só mais um parênteses aqui, eu tô falando de composição de paredes. Esquadria afeta muito no isolamento térmico ali de fora e no isolamento acústico também. Então se você você faz todo esse trabalho, coloca a placa dupla de gesso e tal, e coloca uma porta oca, você vai ter ali esse gargalo, vai ser a sua porta, tá? Então você tem que usar esquadrias, portas e janelas compatíveis com o que você tá colocando nas paredes, tá bom? Uma esquadria de madeira, ela tem isolamento acústico 0, né? E térmico também, porque ela é cheia de fresta. Então você vai trabalhar ali super um isolamento termoacústico nas suas paredes externas, vai botar uma janela de madeira? Não combina. Então você vai colocar, se você quiser mesmo assim, um isolamento termoacústico top, esquadria de PVC. É o que vai te dar o melhor isolamento termoacústico. Não tenho experiência suficiente para colocar uma esquadria de PVC? Vai no alumínio que vai ser legal, mas eu já te adianto, passa bastante calor pela esquadria de alumínio. Também a gente tem que pensar nisso, tá? Aí você gasta ali uma Ferrari nas paredes e aí depois você vai numa coisa mais simples, né, nas esquadrias, você não vai ter o resultado que você está esperando, ou às vezes que você acha que você vai ter, ok? Quero só mostrar agora ainda, gente, aqui eu não falei de todas as composições possíveis, tá? Tem casos muito específicos que a gente acaba pensando em outra solução, mas acho que não tem nem como. Eu falei aqui dos principais componentes para você conseguir, olha, então vou usar isso, vou usar aquilo e tal, já te abre um leque de possibilidades, tá? E um outro leque enorme que a gente tem de possibilidades é no forro. Em geral, em residência, a gente acaba usando forro de placa de gesso standard mesmo. Mas eu vou só mostrar aqui umas amostras que eu tenho de possibilidades de forro. Olha só, esses daqui, eles são forros acústicos. Esse aqui dá pra ver melhor que ele tem furinhos, né? Esse aqui também tem furinhos, mas são micro furinhos. Esse aqui os furinhos são maiores e você pode usar num partido arquitetônico. Esse daqui a mesma coisa. A gente tem furinhos também nele. Esse daqui, olha só que legal, ele tem uma textura de casca de ovo e ele é de lã, de vidro, mas ele tem uma texturinha de casca de ovo. Então, ele é até meio flexível, tá? Mas ele é um forro. E por que esses forros são acústicos? É para usar em casa? Não é, só tô mostrando aqui possibilidades. Em lugares, por exemplo, praça de alimentação de shopping, que você tem aquela coisa imensa, você tem só materiais duros, você tem aquele piso de porcelanato ou granito, mesa rígida. Numa casa, o que dá um conforto acústico melhor? Cortina, tapete, sofá, que são materiais que absorvem, né, aquele som, aquele zum, zum, zum. E num shopping, o que
que você tem? Zoom, zoom, zoom e só materiais rígidos, você não tem nada de tecido para absorver. Então, esses forros aqui fazem toda a diferença, porque os furinhos, eles fazem a vez de um tecido, então eles tipo absorvem aquele zoom, zoom, zoom todo. Eu não sei se vocês já repararam, já perceberam, eu reparo sempre, né? Tem alguns shoppings que a gente vai em praça de alimentação e tal, e é ok, você se sente ali confortável, mas tem uns que é muito incômodo, mas muito. Você fica com aquele zoom, zoom, zoom assim na cabeça e você não vê a hora de sair dali, e às vezes você nem percebe que é por causa disso. Então a acústica tem um papel muito importante, né? Quem nunca, né, foi se mudar para uma casa e foi visitar lá a casa sem nada, dá eco dentro, e aí você começa a mobiliar e tal, aí fica mais aconchegante. Então o forro tem essa função também. Quando eu fazia projeto de hospital, eu já fiz bastante, a gente sempre usava forro acústico. Projeto de um escritório que vai ter várias mesas, sabe aqueles open offices que vão várias mesas e as pessoas ficam conversando? Tem que usar um forro acústico, senão fica aquele zoom, zoom, zoom muito incômodo. Em recepção de qualquer coisa que vai ficar bastante gente, usa forro acústico, porque são lugares que precisam de uma higiene melhor, você não consegue pôr tapete, então o forro acústico ajuda muito. E tenho ainda esses outros 2 forros acústicos aqui, ó, olha só, eles são muito legais. Então repara que esse aqui tem furinhos também, tá? Esses furinhos é que tem a função acústica. Então ele parece um forro ripadinho, dá para usar na parede também, mas eles têm essa função acústica. Muito legal, né? Mas eu só falei isso aqui como um bônus, tá? Para sua casa em específico, você não precisa se preocupar, você pode colocar um forro de gesso acartonado, que aí com a sua mobília, sofá, tapete e tal, você não vai ter eco na casa. Então, se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve porque esse vídeo super valeu a pena, tenho certeza, e vai te ajudar muito. Manda já para aquela pessoa que está pensando em construir em steel ou wood, e tá vendo as possibilidades, porque isso abre mesmo um monte de possibilidades na cabeça de quem está querendo construir. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!